Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amados, nós meditamos há alguns dias a respeito da finalidade da vida. Qual a finalidade da vida? Por que nascemos? Por que morremos? Por que vivemos alguns poucos tempos? Ou seja, qual que é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que nós começamos a fazer quando nós começamos a raciocinar, a pensar a respeito das nossas vidas, né? Adolescentes e jovens pensam muito a respeito disso. Nós já pensamos um dia, ainda pensamos, né? Ainda nos questionamos e questionamos a Deus por que nós viemos a existir e qual que é o sentido da vida. Então nós vimos isso em uma rápida reflexão, na reflexão anterior. Eu quero dar continuidade a esse assunto porque é um assunto tão abrangente, tão gostoso de se conversar, né? Que tantas pessoas questionam e se questionam a respeito disso. E aí eu resolvi continuar ainda pensando, ainda meditando a respeito desse assunto. Então nós lemos na reflexão anterior, Eclesiastes, capítulo 1. Nós lemos até o versículo 20 aqui, mas hoje eu vou me deter apenas no versículo 13, que ele vai dizer assim: apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Então, o apóstolo Salomão aqui, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que ele era, né? Ele nos deixa essa experiência vivida, ou seja, ele passou a experimentar todas as coisas, tudo aquilo que o homem faz aqui na Terra, para chegar à conclusão que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então essa palavra vaidade, nós falamos bem rapidamente na reflexão passada, significa que não é aquela vaidade que a mulher tem ao se cuidar, ao se arrumar, né, na sua parte estética, aquele cuidado com o cabelo, de pintar o cabelo, cuidado com a pele, de tratar da pele. Não está falando desse tipo de vaidade. Está falando da vaidade no sentido da vida ser breve, ou seja, do quanto nós vivemos aqui nessa terra e quão pouco é. Então ele fala exatamente disso, ou seja, a vida ela é tão curta, tão pequena, que muitas vezes nós gastamos tempo nas coisas fúteis da vida e não vivemos de fato e de verdade. Então quero ainda compartilhar com os irmãos alguns textos que eu separei aqui para nós meditarmos, falando sobre essa brevidade da vida, e compartilhar com vocês dois poemas. O primeiro poema é um poema que fala uma grande verdade. O próprio Salomão falou disso em uma das suas escritas, né? Provérbios, ele fala isso aí. Primeiro poema: curta a vida e os verdadeiros amigos, porque a vida é curta e os verdadeiros amigos são poucos. Esse poema eu ouvi na minha infância e adolescência, e hoje ela marca, né, até hoje eu lembro desse poema porque foi marcante para minha vida, e que fala uma grande verdade. Curta a vida porque a vida ela é muito curta, ela é passageira, ela passa muito rápido, e os verdadeiros amigos de fato são poucos. Salomão fala, né? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, né? Então, ou seja, a verdadeira amizade, ela está naquele poucos amigos que você tem. E são poucos de fato e de verdade. O segundo poema, e essa ela é um pouquinho maior, e também fala uma grande verdade, nós vamos ver textos que vai comprovar isso aí. Ela fala o seguinte: o sonho e a ilusão é o sentimento do ser. Ninguém nunca está feliz por completo. Está sempre buscando algo além. Algo para nele poder crer. Para nele lançar as suas amarras, prender as suas garras. Por isso ele bate, rebate, ele luta, reluta. Ele insiste, persiste, não desiste. Sofrendo até. Mesmo sabendo que esse sonho jamais será alcançado, jamais será possível.
Isso é o ser humano que muitas vezes vive apenas e tão somente nessa vida e não pensa ou saiba que haja algo além dessa vida. E aí, mediante a isso, ele fica vivendo apenas isso, buscando aqui, e esse desejo frenético, muitas vezes, ele é insaciável. Né? As pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas possuem. Salmos capítulo 90, versículo 10 vai dizer assim: os dias, isso referindo-se ao primeiro poema que eu falei, olha só, os dias das nossas vidas sobem aos 70 anos, em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Por quê? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Né? Olha só a rapidez da vida. Tudo passa rapidamente. Hoje, há um índice que tem aumentado cada dia mais, devido também a essa pandemia que nós estamos enfrentando, devido a essa doença que parece interminável e nós não vemos, acabamos não enxergando muita perspectiva, porque a ciência, que sempre está avançada, não acha solução para o problema. E aí tem aumentado também a depressão de muitas pessoas. E o que é a depressão? A depressão nada mais é quando a pessoa ela vive muito no passado e vive naquilo que ela ainda nem chegou, que é o futuro. Ou seja, ela fica pensando na sua vida anterior, naquilo que ela foi, naquilo que ela passou, naquilo que ela sofreu lá atrás. E aí, às vezes ela não vê uma perspectiva boa no futuro, ou às vezes ela fica buscando essa perspectiva no futuro e acaba esquecendo de viver o presente. Se eu puder dar um conselho aqui aos amados que nos assistem, que nos vê, eu diria o seguinte: se para se dividir aqui em porcentagem, você deveria viver 20% apenas no passado. Viver, que eu digo assim, porque recordar é viver. Quando você olha um pouquinho para o seu passado, não muito, mas algumas coisas no passado, você vê alguns erros que você cometeu, para que você não cometa os mesmos no futuro. Então você passa a se corrigir. E tem aquelas coisas boas que você viveu no passado também. Então, você acaba buscando algumas coisas boas no passado, ou algumas coisas negativas que você usa para não repetir os mesmos erros. E viver 80% no presente. Porque o futuro, ele ainda não chegou, ele não existe. Ele está na frente, o futuro pertence a Deus. Então, para que gastar tempo em algo que ainda eu não sei se vou chegar? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um segundo das nossas vidas. E nós muitas vezes gastamos mais tempo olhando para trás, olhando para o futuro que ainda não existe, e esquecemos de viver o presente. Olha só o que nós aprendemos lá em Lucas, capítulo 12 de Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Olha só o que diz. Aqui eram dois irmãos discutindo a respeito da herança, e aí eles colocam Jesus para julgar a causa dele. Vai dizer assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Eu já vi, amados, pessoas discutindo o que o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, havia deixado ali, velando ele, estava discutindo quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Olha que coisa desagradável. Né? O cara, embora ele não esteja mais ali, mas deixa para discutir isso depois. Não, discutindo ali, quem é que vai ficar com isso? Quem é que vai ficar com aquilo, faltando com respeito com a pessoa que ele foi? Por quê? Interesse pelos bens que ele deixou. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardar de todas e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens ali. 19. Então direi à minha alma: tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse, versículo 20: louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura, aquele que guarda, aquele que reserva para si e não é rico para com Deus. A vida, ela é mais do que aquilo que nós podemos possuir. E nós, muitas vezes, gastamos tempo em coisas fúteis, né? Não vendo que tudo isso vai ficar e nós daqui não vamos levar nada. Essa semana, aliás, retrasada, eu ouvia um grande amigo, Siderval Ferrari. Nós trabalhamos juntos, né? A gente foi medir uma laje, e aí no caminho ele vem me dando alguns conselhos, e aí ele vem falando uma grande verdade. Uma pessoa importante na cidade, conhecida na cidade, né? E ele dizendo algo, né, importantíssimo, dizendo assim: olha, a vida, ela é simples. E as coisas boas da vida estão na simplicidade. Você não precisa ter muito para ter uma boa vida, para viver bem nesta vida. Muitas pessoas buscam coisas fúteis, coisas que às vezes nem conseguem alcançar, para dizer que ali está a boa vida. Aquilo que nós lemos no poema, que eu acabei de falar no poema. Buscam e jamais se satisfazem com aquilo que querem, quando na verdade as coisas boas estão na simplicidade da vida. E olha o que diz, né, aquilo que ele falou está também registrado na palavra do Senhor. Olha o que diz Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6, vai dizer assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Mas o ser humano nunca está contente, nunca está satisfeito com as coisas que possui. E como o poema diz, está sempre buscando algo além. Algo que muitas vezes é inalcançável. Tendo sustento, versículo 8, e com que nos vestir, estejamos contentes. Simplicidade. Coisa simples da vida. Mas o que o homem deseja? Olha o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em muita tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, ou seja, perigosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vale a pena perder a alma, louco, como diz o texto? Hoje te pedirão a alma. E o que tens guardado, para quem será? Ou seja, aquele que tem essa busca frenética nas coisas fúteis da vida, acaba deixando de alegrar-se nas coisas simples. Então, não deixemos de buscar as coisas lá do alto, porque lá sim está a verdadeira vida, lá sim está a eternidade, a qual nós não teremos mais esse pouco tempo de vida aqui, como nós temos aqui, e ainda teremos coisas que são incomparáveis às que nós temos aqui. Muitas vezes buscamos só apenas a deste mundo e esquecemos das coisas do porvir. Então eu quero deixar ainda com os amados irmãos essa reflexão, continuando aqui ainda, né, aquele texto, sobre a finalidade da vida. Medite nesse texto, medite no que nós estamos conversando aqui e busque a simplicidade da vida. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas,
Colocamos, ó Deus, a tua igreja, a tua amada igreja, Deus, a cada irmão que nos ouve nessa noite. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo e qualquer mal e nos liberta, Deus, de nós mesmos, dos nossos desejos que, Deus, nos afasta de ti. E nos ensina, Deus, que a vida, ela está na simplicidade. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos. Peço que o abençoe, que o Senhor derrame sobre cada um que está aqui nos ouvindo, ó Deus, e que eles entendam que a vida está na simplicidade e buscam verdadeiramente ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Amados, fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe e os guarde. Nós voltamos a falar com os amados irmãos na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.